Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Liz Bliss, astróloga, e hoje eu estou passando por aqui para falar sobre a lua nova que vai cair no signo de Peixes no dia 20 de fevereiro, às 4 horas e 7 minutos da manhã. Peixes é o último signo do zodíaco e Peixes nos traz a energia das finalizações. Não só isso, tem planetas nos últimos graus de alguns signos. Então a gente vai falar um pouco sobre essa questão cíclica da vida e como devemos eventualmente fazer as finalizações, ainda que a gente não termine como a gente gostaria, mas a gente tem que se ligar, porque a vida não é linear e a astrologia, a sua linguagem é uma linguagem circular. O zodíaco por si já nos fala desses ciclos que a gente precisa compreender para poder desvendar os mistérios da nossa própria vida. E isso a gente faz no cotidiano, acompanhando o movimento dos astros. Então vamos ver como é que está essa lua nova de Peixes e como é que a gente pode aproveitar o máximo possível dessa energia de finalizações. Eu postei recentemente um vídeo falando sobre os melhores trânsitos astrológicos do ano de 2023. E nesse vídeo eu enfatizei bastante o signo de Peixes. E como no dia 18 de fevereiro o Sol entra no signo de Peixes, se você quiser aprofundar mais sobre esse signo e conhecer um pouco mais sobre os aspectos astrológicos, e muitos deles têm inspiração de Peixes, como por exemplo Saturno, que entra no signo de Peixes, então você pode ver o vídeo sobre os melhores trânsitos de 2023 que eu postei aqui no canal, tá bom? Então vamos lá, vamos para esse novo ciclo que começa, que é o ciclo da lua nova. É interessante porque toda lua nova é começo de ciclo, é aquele momento em que a gente interioriza, faz uma avaliação do que a gente vem fazendo e vê como é que a gente vai começar novas coisas na nossa vida. Essa lua nova, particularmente, ela está muito curiosa porque, como ela tem Vênus, que está no último grau de Peixes, ela tem Plutão no último grau de Capricórnio e Saturno, que também está lá no finalzinho de Aquário, né? Então nós temos uma lua nova que é para a gente começar finalizações. Não é interessante? Então veja aí o que é que na sua vida você precisa completar, continuar ou terminar de uma vez. Tem muitos projetos que às vezes a gente começa e ele fica lá na gaveta, a gente não dá continuidade e fica ali apegado, achando que vai resolver um dia. Talvez seja melhor internamente deixar para lá e buscar aqueles projetos que têm realmente chances de acontecer, de poder serem desenvolvidos e serem lançados na vida, não é? Então é interessante a gente observar esses ciclos. Os ciclos eles podem ser os ciclos físicos, da saúde, da energia, da vitalidade. Nós temos os ciclos emocionais, temos os ciclos mentais. Só aí já temos 3 ciclos interessantes para a gente analisar o que é que a gente precisa finalizar. Então vamos dar uma olhada no mapa astrológico dessa lua nova para que a gente possa então acompanhar com mais detalhe essa perspectiva das finalizações da lua nova. Então esse aqui é o mapa da lua nova no dia 20 de fevereiro. Eu fiz ele para o lugar onde eu estou, então se você estiver em lugar diferentes, não considere as casas astrológicas, tá? Apenas o posicionamento dos planetas nos signos e os aspectos que eles fazem entre si. Os planetas são esses aqui em preto. Então nós temos aqui o Sol e a Lua em 1 grau e 22 minutos de Peixes, é isso que simboliza a lua nova. E temos nessa lua nova uma conjunção de Saturno,
porque ele está no finalzinho do signo de Aquário. E isso tem uma importância muito grande, porque Saturno, há 5 anos, ele vem fazendo esse trânsito em Capricórnio e Aquário, que é o seu domicílio. E agora, no mês de março, ele vai entrar num signo completamente diferente. Saturno representa fronteiras e limitações, e ele vai entrar no Peixes, que é a ausência de fronteiras, a dissolução, a fluência, aquilo que simplesmente se entrega. Então, veja, o fato dessa lua nova, ele está no grau 28 de Aquário, na conjunção, embora esteja em outro signo, ele está em conjunção aqui com a lua nova. Isso tem um significado muito importante, porque é como se essa lua nova fosse uma abertura, é como se a lua nova estivesse dando boas-vindas ao Saturno que vai entrar em Peixes. E isso é muito promissor, porque Peixes é um signo sensível, é um signo feminino, é um signo que traz muitas questões ligadas à espiritualidade, à arte, à cura, à medicina, às medicações, enfim, a todos os processos que têm a ver com as águas também, as águas das emoções, as águas dos oceanos, dos rios, dos lagos, não é? Então, Peixes também tem a ver com os gases, com os líquidos e com os gasosos, tudo que tem a ver com a água. Então, isso é um anúncio de que esse período pisciano, ele pode ser muito bem estruturado, porque é isso que Saturno faz, ele estrutura. Então, ele pode trazer aí toda uma legalidade, toda uma legislação, toda uma estruturação para esses temas que ele representa e que eu falei agora. Então nós temos aí a possibilidade também de nos estruturar nessa lua nova. Então, quando for fazer aquele movimento de introspecção para fazer uma intenção para a lua nova, é interessante ver aquilo que precisa ser estruturado na alma, porque o Saturno, ele é o grande mestre, é ele que nos alinha com o tempo, é ele que nos alinha com os ciclos. Tanto que os trânsitos de Saturno são famosos na astrologia e as pessoas até temem, porque ele vem fazer as cobranças, ele vem testar, mas na verdade ele está fazendo isso para que a gente seja muito bem acompanhado, vamos dizer assim, nos ciclos que a gente realiza, nos ciclos que a gente estrutura na nossa vida, para que a gente aprenda, para que a gente esteja mais em sintonia com a realidade, porque a realidade, ela é difícil, ela é dura, e Peixes tem um pouco essa energia de sonhador, de fuga da realidade, não é? Enfim, de outros estados alterados de consciência, tudo isso é muito associado a Peixes. Aí o Saturno dá aquele choque de realidade, isso é muito bom para estruturar a alma, porque nem tudo é como a gente sonha, como a gente imagina, ou como a gente quer que seja, mas ainda assim a gente tem que fazer aquilo que é possível dentro dos nossos sonhos. Então, estruturar os nossos sonhos para que eles sejam possíveis. Ou então ficar atento para o movimento do universo para que a gente possa contribuir para os sonhos coletivos também. Essa é uma outra perspectiva. Então, um outro aspecto interessante, né? Peixe está bem enfatizado, veja que tem o Sol, a Lua, Netuno e Vênus nesse signo. Vênus já saindo, então é para a gente aproveitar aqui e finalizar questões afetivas, questões emocionais, de amizades, de envolvimentos em grupos, em coletivos, não é? Porque Peixes tem muito essa coisa do cardume, não é? Então, finalizar o que tiver que finalizar nessa esfera afetiva, amorosa, e mesmo que não seja, né, porque como eu falei, Saturno é duro, então mesmo que não seja uma finalização ideal que você realmente gostaria, não é, e que machuque a alma, porque Peixes é água, tem esse drama também, não é, mas é importante a gente ter consciência de que as coisas terminam, não é, e se a gente puder deixar fluir essas águas, não é, então a gente consegue fazer as transformações que são necessárias, porque o Plutão, ele está lá em 29 graus de Capricórnio, e isso é muito relevante para que a gente finalize
realmente coisas mais profundas na vida. O Plutão, ele está no finalzinho do signo de Capricórnio e está fazendo um semissêstio com Vênus. Então, isso favorece muito as finalizações para que a gente coloque para fora tudo que realmente precisa ser colocado e realizar aquela transformação. O Plutão, ele é um planeta que ele é mais profundo, ele tem a ver com o inconsciente. Então, são ciclos do inconsciente. Coisas que se a gente não resolve, se a gente não traz à tona e finaliza, fica lá como uma feridinha que volta a incomodar na medida em que os ciclos avançam, porque quando a gente não resolve bem as coisas, os ciclos se repetem. Para que os ciclos não se repitam, para que eles evoluam no sentido de uma espiral e não de um disco viciado que fica voltando para o mesmo ponto, a gente precisa finalizar, precisa transformar e integrar essa experiência, por mais dolorida que ela seja. E Capricórnio, onde esteve agora desde 2008 o planeta Plutão, ele tem a ver com feridas associadas ao status quo, às estruturas sociais, à política, à economia. E no mês que vem, em março, o Plutão vai entrar no signo de Aquário. Tá? E ele vai ficar lá até 2044, embora só em 2024 que ele entre definitivamente. Mas vai dar uma palhinha aí de um processo interessante, que é um processo de libertação, porque enquanto Capricórnio representa as estruturas rígidas e hierárquicas, o Aquário está ligado às estruturas mais igualitárias, então de respeito à diversidade, por exemplo, enquanto o Capricórnio é o superior, o inferior, o bom, o mal, o melhor, o pior, aquilo que se compara, Aquário é aquilo que é mais igualitário, é aquilo que é mais respeitoso, vamos dizer assim, da diversidade. Então, esse último grau de Plutão e fazendo nessa lua nova esse aspecto benéfico com Vênus é muito próspero no sentido de nos alimentar a alma para que a gente possa realmente quebrar com todas essas estruturas que não funcionam mais na nossa vida e que principalmente afetam a nossa vida afetiva e a nossa vida amorosa, porque o Plutão em Capricórnio ele traz medo e ele fez muito isso na pandemia, trouxe medo para as nossas vidas. Então é tempo de quebrar com esses padrões sociais, com essas estruturas de medo e avançar na vida, realizar uma transformação e tirar todas essas algemas, essas correntes que nos amedrontam e nos impedem de amar. Um outro aspecto nessa lua nova diz respeito aqui ao Mercúrio, que está em Aquário, e isso tem a ver com o pensamento racional, com a lógica, com o pensamento científico. Então, o Mercúrio ele ajuda muito nesse sentido. Ele faz um aspecto benéfico com Júpiter e com Quirón, propiciando aí as análises da cura e também a expansão nos negócios, nos estudos, nas grandes viagens. Júpiter entrou em Áries, Vênus, uma hora depois dessa lua nova, Vênus vai entrar em Áries também, vai fazer conjunção com Júpiter, então vai dar um impulso, um ritmo, e esse é um aspecto ótimo para viagens, para fazer aqueles riscos e dar aquele puxão, aquela alavanca, aquele arranque em algumas coisas que estão um pouco estagnadas na nossa vida. Então, esse período que vai agora dessa lua nova até a próxima lua nova, esse mês agora, ele é muito interessante para dar uma acelerada. E a gente vai sentir essa energia já de aceleração dos processos. Então, vamos aproveitar aí para acelerar aquilo que precisa ser acelerado. E por fim, nós temos aí a quadratura de Mercúrio com Urano, que traz surpresas, imprevistos, mas também traz muitas ideias e muita inovação. Talvez o período não seja tão propício assim para efetivar ou realizar, né, Urano em Touro, fazer essas inovações acontecerem, mas para planejar. É um tempo para planejar. A quadratura com
com Urano de Mercúrio, ela é interessante para fazer aqueles brainstorms, sabe? Para todas as ideias virem, para avançar e ousar no sentido de pensar todas as possibilidades e todas as inovações, principalmente inovação. A gente está caminhando para essa energia maior de Aquário, temos aí uma grande onda aquariana com Plutão entrando nesse signo e toda uma possibilidade da gente vivenciar uma vida com avanços tecnológicos. Então o mundo ele realmente está caminhando para alguma coisa que a gente não sabe ainda exatamente o que é, mas a gente já consegue vislumbrar, por exemplo, com inteligência artificial. Mas o que estamos vivendo realmente é uma transição para um novo mundo tecnológico. Então vamos ver aí como é que a gente pode acompanhar esses novos tempos, fazer as finalizações do que precisa realmente ser finalizado e iniciar um novo ciclo na nossa vida, mais afinado com esse novo tempo, que é o novo tempo de Aquário. E o ano astrológico também, que vem aí em março, e sobre isso, claro, a gente vai conversar. Então, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha um ótimo ciclo de lua nova, muito tranquilo, aproveitando aí as energias de peixes para tomar banho de mar, para se inspirar, para meditar e fazer todas essas coisas piscianas que nos acalmam a mente e o coração. Um abraço então e até a próxima.